Carta na Manga, eu sou Paulo Carvalho, vosso anfitrião, e esse é o Carta na Manga Vozes de Bairro. É um prazer poder estar com vocês e hoje nós estamos no bairro do Marco, em Belém do Pará, para compartilhar histórias de pessoas carta na manga de nossa cidade. Quero te convidar a se inscrever nesse canal do YouTube, clicar no sino de notificações e também interagir no chat, nos comentários. Vamos fazer esse vídeo continuar crescendo e compartilhar para chegar para mais pessoas. Aqui eu tenho o nosso QR Code do nosso Instagram, @cartanamangapodcast. É lá que você vai conferir os bastidores, todos os acontecimentos que nós temos aqui no nosso projeto. Carta na Manga, que é o projeto mais surpreendente, o podcast mais surpreendente de Belém do Pará para o mundo, hoje vai te surpreender de uma maneira diferente. Para quem está nos ouvindo, eu sou Paulo Carvalho, estou sentado aqui no Espaço Sonoro Paraense, de frente para uma mesa de toalha laranjada e tons amarelos, com a nossa logo, que é um ícone no formato de megafone, onde está escrito Carta na Manga, Vozes de Bairro. Eu sou um homem de 40 anos, cabelo preto, pele morena clara, estou com a camisa preta, calça jeans e muito alegre por estar aqui com vocês. Tá? Aqui ao lado eu tenho o DJ Júnior Almeida, que vai participar da nossa gravação também. E sobre a mesa nós temos alguns aparelhos antigos de rádio, toca-fita e um megafone que faz parte da nossa identidade visual. Quero agradecer também a Ednúzia Queiroz, que está fazendo libras aqui embaixo para nossa acessibilidade, e ao Max, que está aqui com a gente fazendo a operação de áudio e vídeo, a Adriane na produção e Lia, que está aqui acompanhando também nossa gravação. Meus amigos, nós estamos aqui, como eu já te falei, no bairro do Marco, conhecendo histórias de pessoas que de alguma maneira impactam nossa sociedade, nossa cultura. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui nesse ambiente que é novo, está chegando agora, que é o Sonoro Paraense. Um lugar dedicado à memória das aparelhagens e da música paraense, música e cultura paraense. Um espaço que a cada dia tem conquistado mais pessoas e que hoje nós vamos compartilhar com você. O nosso anfitrião que está aqui ao lado e faz parte dessa história, com vocês no Carta na Manga Vozes de Bairro, DJ Júnior Almeida. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, pelo convite. Beleza? Espetáculo, bacana, tudo certo. Vamos contar um pouco da história da aparelhagem, né? Como começou. O Sonoro já tem um tempinho, viu, Paulo? Já tem 15 anos, eu acho. Ele já tem mais de 15 anos o Sonoro. E a gente mudou de andar. Ah, era aqui em cima? Em cima, a gente está no primeiro andar, porque estava pequeno, tem gente visitando, a galera da pesquisa, e o Sonoro vai se transformar num bar. Ah! Vai ficar mais próximo ainda da sua identidade, né? Raiz. Isso. Então, esse andar é bem maior que o terceiro e vai ser inaugurado daqui no sábado que vem, na verdade. Ah, é? Vai ter uma Olha, inauguração. sábado que vem vai ser o dia que esse episódio está sendo lançado. Você que está assistindo hoje, é o sábado, é o dia da inauguração do Sonoro Paraense. Isso. Que coincidência, né? Júnior, tu és aqui do bairro do Marco, sempre morou aqui? Eu nasci nessa casa. Foi mesmo? Nessa que a gente está aqui gravando? Por isso que o Sonoro, ele tá no espaço onde era a casa dos meus pais. Cara, que legal! Para quem está assistindo aí, o que tu pode falar um pouco como é que é o bairro do Marco? Bem, o bairro do Marco, para mim, é um bairro cheio de cultura, né? Cheio de artista. E é um bairro que meu pai e minha mãe escolheram para viver por muito tempo, né? É um bairro centralizado. Aqui você tem tudo, né? Você precisa para um ser humano. E tem cultura, né? Tem muita cultura. Tem o nosso Bosque Rodrigues Alves, né? Tem vários lugares que a gente circula por aqui. E assim, eu não consigo me ver em outro bairro, né? O bairro do Marco é um bairro assim espetacular. Que maravilha! Vou pedir só que tu fale um pouquinho mais alto para a Ednúzia poder ouvir aqui embaixo e fazer a nossa parte de acessibilidade. Mas é isso que tu falou, a gente tem o Bosque Rodrigues Alves, Almirante Barroso, né? Grande avenida aqui, coração aqui da nossa cidade, porta de entrada para quem vem ali da BR. Tem ali já é bairro de São Brás, né? Que tem o terminal. Pra cá. Mas aí se conecta aqui com a gente também. Feira da 25.
Que mais? A Feira da Bandeira Branca. Bandeira Branca. A João Paulo tá dentro ainda desse... No dia que o Papa veio rezar a missa aqui, a gente estava, né, nesse evento, né? Foi mesmo? Onde é aquele? É na Travessa Mauriti com a João Paulo II, que era a antiga 1ª de dezembro. Aí depois virou João Paulo II. A partir da visita do Papa? A partir da visita. Tem um memorial lá, Papa João Paulo II, lá no canto da Mauriti, com João Paulo. Mesmo? O que é uma igreja lá? Não, fizeram botaram uma plaquinha, né? Um memorial bem no meio da avenida. Caramba, não sabia. Não sabia. Veio rezar uma missa aqui. Veio rezar a missa. Aí veio João Paulo II. Que bacana. Se além, né, claro, da parte que a gente vai entrar, da parte do sonoro e da história dos teus pais, que é quem carregam, quem começa essa jornada, o que tu tem em memória crescendo aqui no bairro do Marco? O que tem de memórias afetivas desse espaço? Aqui no sonoro, você fala aqui? Na tua casa, no entorno. Aqui no nosso quarteirão, vamos dizer aqui, né? Como eu nasci nessa casa, como eu falei, eu tô com 54 anos e a nossa vida aqui, entre Lomas e Anés Pinheiro, né? Que o sonoro fica entre Lomas e Anés Pinheiro, foi uma vida assim muito bacana, muito jovens, né? Que praticava esporte. A gente criava nossas festas, né? Tudo assim. A gente tinha que produzir coisas para a comunidade, sabe? Festas, reuniões, aquelas brincadeiras. E o sonoro é um pouco disso. Ele traz isso, né? Ele não é só uma história das aparelhagens que a gente vai falar depois. Ele traz essa memória do bairro do Marco, principalmente desse perímetro aqui da Lomas com Anés Pinheiro. Os vizinhos aqui do entorno ainda são os mesmos daquela época? Ou mudou muita gente? Desse quarteirão ainda são da mesma época. Poucos faleceram, mas ainda tem muita gente aqui. E as famílias, né, que ainda mantêm aqui a tradição. Quase ninguém saiu nesse perímetro aqui. Quase ninguém saiu para outros lugares. É bem tradicional esse posto que tem aqui na esquina da Lomas, né? Quando eu voltava da UFPA, sempre o ônibus dobrava aqui. E marca muito. Mas essa história do sonoro que a gente está hoje, em 2026, compartilhando a cada vez... Nós te encontramos no programa do Pará, com o grande Carlos Brito, que era um episódio, se eu não me engano, sobre as influências latinas, é isso? Caribenhas, né? Caribenhas. Isso mesmo. Inclusive, nesse episódio, nós já recebemos lá no Carta na Manga o Eduardo Barbosa, Homem Sem Classe, já esteve lá. Muito bom. E... agora, recente, nós recebemos o casal João e Nancy, que também estavam nesse episódio. Legal. E aí a gente te encontrou e estava procurando assim, a oportunidade de fazer algum episódio sobre o tema, que foi quando surgiu o Vozes de Bairro. A gente falou, já sei, vamos trazer o Júnior Almeida para o Vozes de Bairro. E eu queria começar essa conversa contigo explicando um pouco da importância da figura do teu pai, não é? Você me falou que aqui ao lado, de onde a gente está sentado, era uma oficina. Era uma oficina eletrônica. E o teu pai foi a pessoa que começou a construir os sonoros nos anos 50. Nos anos 50. Inclusive, o que é isso aqui atrás? Isso aqui é uma mesa de som, uma mesa de controle, né? Hoje os DJs tem controladora, né? Mixador. Isso aqui é uma mesa que ele fez. Aqui tem grave, médio, agudo, saída para tocar disco, saída para microfone. Uma mesa a válvula, tudo valvulado. E o teu pai, ele teve alguma formação para isso? Como é que ele começou a... Ele fez curso por correspondência, né? Na década de 70. E foi se aprimorando pelo som da Amazônia. O que encantou meu pai para montar isso aqui foi o que ele escutava. O que ele escutava? Ele escutava muito merengue, muito bolero, muita cúmbia. Eu falo assim, para montar isso aqui, você tem que escutar um som legal para criar essas notas aqui. Porque aqui não tem... Ele não fez assim um curso numa universidade, não se formou para fazer isso aqui. Isso praticamente foi empiricamente que ele fez. Então, quando você escuta um som, você põe as notas aqui, ó. Podemos dizer que essa é uma mesa de som feita por ele, genuinamente amazônica, porque ele teve que escutar um som para fazer tudo que está aqui. Você não vai ver uma mesa com esse equilíbrio sonoro em outro lugar do mundo. É diferente o som da mesa, vou chamar artesanal, da mesa tecnológica de hoje em dia? É diferente.
qual é, tu como especialista, qual é a grande diferença? Ó, se você comprar um equipamento hoje moderno, atual, ele vai vir com os gráficos que a gente chama pronto. Você compra uma caixa de uma marca bem famosa, já vem com grave, médio, agudo pronto, que é fabricado pela essa empresa. Aqui ele teve que montar as notas. Então, se você amplifica um disco de vinil de merengue, cúmbia, que foi fabricado em outro país, mas ele escutou para mostrar esse som para nós, ele teve que escutar e botar as notas aqui para você entender. Esse tipo de equalização não existe em outro lugar. É a especialidade da casa. É a especialidade da casa. A gente chama de sound system, né? Um sound system feito por ele. Então você não vai conseguir encontrar uma equalização igual essa aqui no outro equipamento. E como é que ele teve essa ideia de construir esses aparelhos para tocar nas festas? Qual foi o ponto de início? Foi uma necessidade, né? Porque quando ele começou isso na década de 50, ele era muito tambor, muito carimbó, né? E ninguém se amplificava som nessa época. Acabava a festa do carimbó ali, do tambor, nos terreiros e tal, nos quintais, e tinha que continuar a festa. Aí ele foi montando esse amplificador, comprando discos de vinil e começou a criar um som, começou a criar um movimento dos sonoros, né, que chamava de sonora nessa época. Então ele foi um cara que sacou que faltava algo mais quando acabasse o tambor, que a festa tinha que continuar. Aí foi criando. E ele conseguia esses discos como? Esses discos eles vinham aqui pelos nossos rios, né? Ele chegava aqui pela escadinha, ali pelo Ver o Peso, vinha como contrabando, né? Eles trocavam, então compravam e chegavam por lá, eles tinham contato com o pessoal aí dos navios e começaram a adquirir esse ritmo, um ritmo novo que entrou na Amazônia. Porque até então, o que tinha em Belém do Pará, no Brasil, eram os dois ritmos que se tocavam no sonoro, que eram o bolero e o samba. Quando entra essa música internacional, o merengue, equilibra mais o som, entendeu? Essa música ela foi fundamental para o que está acontecendo hoje no movimento do brega. Ela criou uma sonorização diferente. Devido a esses discos, é que ele foi criando isso. E ele morava aqui em Belém? Morava em Belém. Ele nasceu em Soure, mas morou em Belém. Mas ele começou as construções em Belém ou em Soure ainda? Não, em Belém. Ele vem bem garoto para Belém. E aí ele começou a construir os sonoros e ia para os lugares para testar, como é que funcionava esse processo? Ele chamava de afinar o som. E hoje as pessoas chamam, vamos passar o som, né? Vamos equalizar. Ele tinha que montar os amplificadores e a mesa de som e ia lá no local. Tipo assim, o rapaz que contratou o serviço mora em Soure. Ele ia lá em Soure para finalizar o equilíbrio sonoro numa festa, na compressão de som. Agora sim, aí acabou o serviço. Ele tinha que finalizar indo lá para escutar se está tudo equilibrado. E era filho? É só você de filho ou tinham vários? Não, nós somos sete irmãos. Eu sou o mais novo. É mesmo? E essa galera cresceu nesse universo do teste do som, ouvindo o som? A gente tem um ouvido muito, muito equilibrado, muito apurado, porque a gente teve que passar por isso, né? As gerações foram passando por isso. Porque a oficina do meu pai era do lado de casa, ele tinha que testar o som. A gente passava a madrugada escutando aquela música ali até chegar no equilíbrio que ele queria. Então a gente tem um ouvido assim, dizer assim, bem legal para escutar uma música. E o que tu, com memória afetiva musical, tu tens que tu lembra dessa época, dos testes do som? Eu lembro que é o seguinte, primeira coisa, respeito pelo ouvido, né? Ele tinha esse equilíbrio sonoro que hoje às vezes não tem. Você compra um som e tem uma distorção de som. Então ele ensinava as pessoas a escutar um bom som, que isso é necessário para o ser humano ter um equilíbrio, né, do seu ouvido. Ele tinha toda essa paciência, ele passava isso para a gente. Então, para mim, é muito marcante, sabe? Quando eu vejo um equipamento desse aí tocando, quando eu escuto aquela música daquela época original também, eu acho assim que tá faltando para hoje, sabe?
Mas tem algum disco específico ou uma música que te lembra essa época? Que quando toca você volta no tempo? Diga aí. Tem muito merengue, muita lambada, né? Trio Reinoso, Luiz Calaf. Se você escutar um disco de vinil, você vai ver que tá tudo equilibrado ali, as notas, sabe? Percussão, junto com os metais. Os caras tinham cuidado de mixar, sabe? Eu tô vendo aqui, para quem não sabe, do outro lado onde nós estamos, tem várias estantes com vários vinis. Sei que lá em cima, onde era o antigo espaço, tem outros ainda que tu tá trazendo, né? No segundo. É muito material, na verdade, muita coisa. Aqui funciona como uma espécie, tu falou que vai abrir para ser bar, mas funciona como um museu também, né? Vem muita gente pesquisar, querendo saber o que é uma válvula, né? Tem gente que não sabe o que é uma válvula, vê na internet, mas nunca pegou numa válvula. Uma válvula, ela é como se fosse assim, uma lâmpada que aquece e passa som por ela. É mesmo? Então tem gente que não sabe, vê lá, né, a figura na internet, mas nunca pegou. Então eles vêm aqui olhar, pegar um disco antigo, um disco de vinil, uma fita cassete, né? E em cima aqui da mesa nós temos alguns aparelhos. O que são? Esse aqui é um toca-fita, né? É um gravador, na verdade, de fita cassete, umas fitinhas cassete. Ali já é um rádio. Mas isso aqui as pessoas gravavam na rua. Hoje você grava no celular, né? Então imagina gravar nisso aqui, andar com uma bolsinha para gravar, botava a fita aqui dentro e gravava os depoimentos, os repórteres usavam bastante. Isso aqui foi muito importante para a nossa produção aí de rádio. Alguns desses que estão em cima ainda funcionam hoje em dia ou mais são peças de exposição? Funcionam. O primeiro aqui é valvulado, aquilo que eu lhe falei, né? Que é tipo uma lâmpada. O do meio é um Transglobe. Faz uma imagem em pé deles enquanto ele fala. Pode falar. O Transglobe, ele pegava várias frequências de outros países, tipo da Colômbia, e assim ia, né? Você ia mudando, aí você pegava a rádio de um bom lugar, assim, né? E aquele último lá? Aquele ali já é um rádio da década de 80, né? Aqui tem uma linha de tempo, aqui um tá 60, 70 e 80. Entendi. Entendeu? Cara, muito bacana. E como é que o DJ Júnior Almeida, hoje em dia, né, conhecido, como é que tu começa a despertar para esse lado musical, de tocar? Foi inspiração do teu pai ou ele não tocava, ele só cuidava dessa parte estrutural? Como é que é? Era assim, a gente vivia de festa, né? Então, cada um tinha que fazer um pouquinho de cada coisa. Como ele montou os sonoros, assim, às vezes as pessoas não podiam pagar, ele tinha que ir para o local, a gente ficava com tudo, o espaço, com bar, com portaria e com som, né? E o transporte para levar. Então, nossa família, todo mundo rodou, cada um fez um pouquinho de cada coisa. Eu fui DJ por muito tempo, mas também fiquei no bar, também fiquei na portaria. Era uma forma de a gente sobreviver do que ele produzia, né? Então, cada um fez um bocado de coisa. Eu já me dediquei mais como DJ, né? Na aparelhagem. E aí quando tu fala assim, aparelhagem é a evolução do sonoro? É a evolução do sonoro. Aparelhagem, o nome aparelhagem, ela fala, são aparelhamentos de equipamentos, né? São vários equipamentos ali. O sonoro seria um desses equipamentos? Não, o sonoro, ele é o embrião. Tá. Como começou a história, né? Para marcar um tempo, eu faço válvula, que é aquilo que eu lhe falei, que é a lâmpada, e o transistor, que são os outros amplificadores. Ali já vira aparelhagem. Vamos dizer assim, de 50 até o final dos anos 70 são sonoros. Começo dos anos 80 até hoje são aparelhagens. Tá, vamos repetir para quem está assistindo. De 50 a final de 70 são os sonoros. E depois aí vem a aparelhagem. Vem a aparelhagem, porque ela vai crescendo, né? Fica aquele negócio gigantesco. E quando teu pai, ainda em vida, não é? Que ele já não está mais entre nós, quando ele via na TV ou nos eventos o que o sonoro tinha se tornado, como é que ele reagia? Meu pai, ele tinha uma visão assim muito do futuro, sabe? Quando ele via aquela produção deles tocando, né? A mídia mostrando, ele se sentia muito realizado. Ele dizia assim que aquilo ali falava por ele. Deu certo, entendeu? Mais ou menos assim. Que bacana. E nessa tua trajetória de DJ, de também
conhecer todo esse organismo que é uma festa de aparelhagem, né? Porque tem várias áreas, da recepção, da portaria, ao bar, ao DJ, ao salão. Como é que ao longo desses anos que tu já toca, tem muita história que tu podia compartilhar com a gente, histórias surpreendentes, inusitadas dessas festas. O que tu lembra aí? Eu digo assim, foram várias, né? Ele dizia assim, a gente tem que pegar o caminhão, botar o sonoro dentro e fazer a festa. Se chovesse, poderia não dar ninguém, né? Se não chovesse, daria gente. Então, esse risco, que é tipo um circo, que eu comparo a aparelhagem como se fosse nosso circo, que é sedutor. Você fazer essa aposta, sabe? Isso que seduz. Você fazer a festa e pode ser que seja um fiasco, mas pode ser que seja um sucesso. Ninguém sabe como é que vai ser. Me lembra uma festa que foi um sucesso na história de vocês, pode ser tua também, e depois que foi um fiasco. Teve uma que ele montou, que foi a maior aparelhagem que ele montou na década de 90, começo dos anos 90, que foi o Trovão Azul. Tá. Esse foi o ápice, né? Que todo mundo estava dizendo que ele estava louco, porque ele montou uma aparelhagem muito grande. Eu fiz uma pergunta para ele, por quê? Ele disse, porque havia uma necessidade de montar um som grande. A população cresceu e o movimento das aparelhagens também cresceram. Então tinha que fazer megas eventos. Não poderia ser mais sonoro ali, pequeno. Tinha que fazer coisas gigantes. Então ele inaugurou esse som num lugar chamado Arco-Íris, lá na Cidade Nova, que era uma escola de samba. Uhum. E eu vi eu não tinha visto ele montado. Eu tinha visto. Só tirar as partes. Porque depois que monta que você. Quando eu vi aquele paredão e o outro que estava tocando, que estava fazendo a cobertura, né? Começou a festa, para depois ele entrar. Esse cara, acho que o papai enlouqueceu. Eu fiquei assim, sabe? Qual que era a proporção em metros? Só pra gente. Cara, vamos comparar assim, uma mesa de som, naquele tempo era como se fosse uma geladeira. Tá. E ele fez uma como se fosse assim, vamos calcular assim, 10 metros de mesa, aproximadamente. Calcula. Com painel, que já começou a usar televisores na mesa, som e imagem. Entendeu? Ele estava um passo à frente. Ele falava assim, eu gosto de andar na contramão, porque quando o mercado muda, eu já estou lá. E sempre ele falou isso. Então foi uma aposta que ele fez, poderia ser que não desse certo, né? E não deu certo. Deu certo, mas não deu. Não sei se você vai entender. Diga. Foi um sucesso, a festa encheu, as primeiras semanas deu certo. Só que ele começou a polícia persegui-lo. Por quê? Porque era um som muito grande, ninguém estava preparado para aquilo. Era o futuro chegando, né? Mas a população queria. Você entendeu? A polícia não queria, o governo também não queria. Mudava um pouco do contexto do que era um sonoro. E alguns donos de sonoro também não aceitaram, porque fugiu um pouco do que estava ali, né? E aí ele continuou, mas teve muita perseguição. Ali teve o convite de ir para o Maranhão, estado do Maranhão, porque foi muito, muito forte, né? A imprensa nem tanto, que como o povo estava querendo, então dava ibope para a imprensa e para ele também. Mas ele não conseguia mais estar no meio das aparelhagens, porque elas estavam pequenas e ele estava grande demais. Ele revolucionou, né, esse movimento. Aí teve que sair do estado, foi obrigado a sair do estado, por perseguições, né? E aí ele montou esse movimento no estado do Maranhão, foi para lá. Isso qual década? 90. Década de 90. E lá no Maranhão ele foi aceito, quer dizer, também não foi tão rápido, porque lá era pequeno também, né? Quando ele chegou lá, ele revolucionou também. Ele chamou de radiola. Sim. Lá. Aí ele disse, cara, eu fiz isso aqui, não vou desistir, ele falou. E eu sei que vai fazer sucesso. Uma questão de tempo. Aí ficou um tempo no Maranhão, foi lá que ele se encontrou também com outro som. O papai era louco por som, cara. A diversão dele era criar amplificadores. Criar coisas assim que o mercado não tinha. Ele não aceitava o que estava no mercado. Ele queria criar equipamentos, entendeu? Então, assim, uma coisa assim que hoje eu falo, até me emociono, porque no tempo de hoje, que não se cria nada, só se compra, que a indústria tem,
é complicado, né? Você não vê ninguém mais criando nada, você não compra mais nada criado por um artesão. Muito difícil. A indústria engoliu, né? A globalização engoliu tudo. E eu tenho saudade desse tempo, né? De ver um senhor que acreditou tanto, que manteve essa família ali, ó, firme, honestamente, com sound system, com aparelhagem, entendeu? E a oficina era aqui ao lado. Aqui ao lado, aqui ao lado. Cara, que bacana. O que significa para ti, Júnior, depois de todo esse pouco dessa história que tu contou, não é? O que significa esse espaço para você? Rapaz, eu voltei para cá, eu não ia ficar aqui. Eu voltei para cá por causa dessa história. Para quem não morresse, sabe? Eu não preciso ter uma aparelhagem mais. Eu preciso contar a história do que foi produzido pelo meu pai. Entendeu? Eu voltei para cá para isso. Para que essa geração entenda que a Amazônia, Belém do Pará, existe técnica de som, sim. E primeiro de qualquer outro país. O que foi feito aqui é uma coisa única. A aparelhagem não tem lugar nenhum. Como a nossa não tem. Entendeu? Então eu acho isso muito importante para a cultura da Amazônia e para nós, né, como paraense. Como é que tu vê hoje o mundo das aparelhagens? Tu, como filho, acompanhou toda essa evolução. Hoje a gente tem várias aparelhagens conhecidas nacionalmente e internacionalmente, não é? Verdade. Vários DJs aqui que já são grandes nomes no Pará e cada vez mais esse circuito abrindo portas para o restante do Brasil. Porque antigamente era uma coisa muito segmentada aqui na Amazônia, né? No norte. Agora, você vê comercial da Globoplay com a Gabi, com a aparelhagem. Então, cada vez mais as aparelhagens estão mostrando todo o potencial. Como é que tu percebe esse avanço? Eu acho assim maravilhoso. Porque a aparelhagem ela é isso, ela é um movimento que ela não para. Ela tem que estar todo o tempo nesse movimento atrás de um futuro. Você só segue uma aparelhagem se ela tiver tecnologia. Porque você vai atrás disso. E uma tecnologia nossa. Porque o que se amplifica lá é o som, é o tecnobrega, a música produzida aqui em Belém. Ela não perde essas raízes dela. Pode ver que o set de um DJ, pouca coisa toca de fora. É gente produzindo aqui e ela amplificando. E as meninas, os cantores aí fazendo os seus clipes, né, botando a aparelhagem como esse movimento. Eu acho assim muito legal, muito legal. Enquanto você estava falando, a gente lembrou de pessoas que já passaram pelo Carta na Manga e, por exemplo, a cantora Carol Line, que é dessa nova geração do Tecnomelody, Renan Sanches, e eles sempre, ao longo dessas conversas, eles sempre falavam da importância das aparelhagens para fomentar, né, os artistas que estão lançando seus sucessos, que muitas vezes, antes de tocar no rádio, a aparelhagem faz explodir. Até pessoas já consagradas já contaram isso pra gente. A Ninha Odalisca, que explode primeiro nas aparelhagens e depois os rádios começam... É isso mesmo. Antes era o contrário, né? Ela é um termômetro. O DJ tocar aquela música ali que a pessoa vai saber se é sucesso naquela hora ali. Antes você podia ser vaiado ou aplaudido. Mas sim, tu me contou um caso de um sucesso. Uma festa que foi um fiasco, lembra aí? Foi uma que nós fizemos... Eu não era DJ nessa época, eu estava só acompanhando lá. Foi quando a festa não aconteceu. Foi o lançamento que a aparelhagem não tocou. Ela foi lançada, mas não conseguiu tocar. Por quê? Porque a energia não suportou. Foi mesmo? Quando ele estava criando os transformadores. Porque o que acontece? A aparelhagem ela tem que ter muita energia para amplificar som. O som ele precisa de energia pura, senão ele não toca legal. Aí no local que foi, ninguém pensou nisso. Então não tinha os transformadores para puxar essa energia. Aí se ligava a energia no porte, né? Clandestinamente, ou então pedia um documento. O gato. É o gato. Aí não conseguiu, estourou. Caramba! Aquele quarteirão e a aparelhagem não tocou. E a pequenininha, a que está fazendo a cobertura, estava ligada em, acho que outra rede, ficou tocando lá e a aparelhagem do papai não conseguiu inaugurar. Isso foi um fiasco. Foi uma São experiências, né? São experiências. Cara, que interessante. Você me falou na nossa conversa que tinha alguma coisa aqui referente
Almirante Barroso, não entendi errado, o negócio de um trilho, alguma coisa. Como é que é essa história? É o seguinte, o meu pai, muito tempo atrás, aqui no Almirante Barroso, era Tito Franco, onde passava o trem. E ele tirou o trilho de lá e trouxe para cá, para casa. Dentro do sonoro esse trilho vai estar lá para contar essa história. Eu guardei esse trilho. Dentro do sonoro aqui o espaço? No espaço, no lançamento de sábado que vem, esse trilho vai estar aqui dentro. Mas ele vai estar anexado ao ambiente ou vai estar como peça de exposição? Peça de exposição. Para contar um pouco da história da Tito Franco. Porque tudo está ali, né? O bairro, né? Foi construído de som. Tanto que teve uma época que, para ele se identificar como sonoro, ele tinha que ir atrás de prédios que ele achava que tinha uma coisa futurística. Ele pegou um colégio para pegar esse desenho do colégio para montar um dos primeiros sonoros dele, que era um prédio assim, perto dos outros. Então ela tem essa referência com a arquitetura da cidade. Ela tem essa pegada também. Cada vez mais, até você mandou muitos links de eventos e principalmente produção audiovisual relacionada ao sonoro. Sim. Ou para contar a história do teu pai, como a curta que você mandou, sim, ou documentários mesmo falando sobre a história da música aqui, as influências latinas. Eu quero que tu me conte um pouquinho sobre o que tem sido feito, né? E depois o que vai ser feito ainda para contar essa história. Sobre o filme? Sobre o curta, primeiro sobre aquele curta que você mandou pra gente, fala o nome, onde é que as pessoas encontram. O nome do curta é Hoje Estamos Aqui, Breve História de um Sound System Amazônico. Ele foi produzido por um norte-americano chamado Delry Lamen. A gente se encontrou há mais de 15 anos atrás para produzir esse filme, um curta. E concluímos ele em 2021 e saímos rodando pelos festivais. O que é Hoje Estamos Aqui? Hoje Estamos Aqui, ele é uma placa que meu pai fez, que a gente chama de boca de ferro, que no meio dessa boca de ferro, ela está escrito Hoje Estamos Aqui, Super Clássico Alvo e Azul. Primeira placa da aparelhagem, também está no sonoro. Aí a gente pegou só o nome, né? Hoje Estamos Aqui, para fazer essa produção do curta. Ele conta a história de como começou as aparelhagens, como é que saiu da cabeça dele para fazer as amplificações. O que ele tinha na mente. Aí a gente foi falando, né, fazendo, produzindo, e conta um pouco da história da família, né? De onde meu pai veio, como ele chegou em Belém do Pará, como ele fez a primeira sonoro, né? Então é um filme que essa é a história do filme, do Hoje Estamos Aqui. Quem quiser assistir tá no YouTube, como é que é? Tá no YouTube, é só botar Hoje Estamos Aqui. Vai aparecer uma aparelhagem, uma nave, né? Uma nave assim. Hoje Estamos Aqui, Breve História de um Sound System Amazônico. E o que tem sendo produzido para chegar ainda, que eu sei que tem coisa boa vindo? Já é o longa-metragem que é a Amazônia Elétrica. A Amazônia Elétrica já o recorte é um pouco mais diferente do Hoje Estamos Aqui, né? Do curta. Ele foi fechado agora, semana passada. Por sinal, o diretor está em Belém, só com alguns ajustes, né? Ele é um filme de mais de 1 hora. E conta uma história assim também, quase assim, de aparelhagem, de música, um pouco mais. Mas aí dramatização, não é documentário. Ele é um pouco, ele tem um pouco de documentário e tem um pouco de ficção também. Ele tem os dois ali, a gente conseguiu produzir os dois. É uma história maravilhosa. É um filmaço, ele vai ser lançado agora nesse período aí, se Deus quiser, para fevereiro ou março. Vai ser lançado. O que mais que tu tá pensando aí, quais são os projetos para 2026 e para as próximas décadas do Sonoro Paraense e da história do teu pai e tua também? A gente quer fazer isso aqui tocar, esse é um grande desafio. Esse de válvula? Para mostrar aí pelo mundo que esse sound system aqui, feito na Amazônia, tem um som diferente, né? Essa é a nossa pretensão de que esse ano esse som toque. Com os amplificadores a válvula e esses mesa de som a válvula. Tu falou sobre esses botões, né, aqui para os tons, tudo. Só para quem está em casa entender, se eu pegar uma música, um merengue, com esse aí eu consigo manipular o grave, o médio e o alto. Porque assim, ele tem mais compressão de som com menos agressão. A válvula é uma energia que transmite o som para o alto-falante
mas não desequilibra, não entra um som ruim no teu ouvido. Entendi. É um som limpo, equilibrado. Ah, entendi. Entendeu? Agora ficou mais prático. Isso. Cara, que interessante. Aqui, que mais que a gente tem por aí que não está aparecendo aqui, mas que faz parte do acervo do Sonoro Paraense? Ali a gente tem um amplificador a válvula, né, que faz parte desse conjunto aqui, porque aqui é a mesa de som e lá é um amplificador. Eles trabalham juntos. Aí depois vão para as caixas de som. Ali tem umas Twitter, que também faz parte, né, que é de uma empresa muito conhecida, que é a Pioneer. São as primeiras Twitter da Pioneer. O que é um Twitter? Twitter é aquele negócio de internet ou não é? Não. A gente chama de Twitter. Tá, Twitter. Twitter, né? Mas é Twitter. Só que ela tem uma peça nela lá, um timbre pelo que foi produzida, que também tem um som legal, mais cristalino. Não é plástico, né? É uma coisa assim de tipo um alumínio. E onde você bate som com alumínio, você sonoriza melhor, tipo um sino. Né? Você amplifica mais. E plástico não tem vibração. Como é que você vai ter vibração no plástico? Plástico não tem sonorização. Verdade. O que mais? Tem um aparelho de toca-disco ali? Ali tem um toca-disco, ali tem outro amplificador, né? Tem mais outro ali. Tem uma, a gente chama de boca de ferro, que é a nossa entrada lá, que é a nossa placa, né? Que ela é uma projetor de som. Foi apelidada aqui na Amazônia de boca de ferro. E nós temos a primeira que ele fez, que é do filme, que está até aqui, ela tá bem ali. Hoje estamos aqui, super clássico Alve Azul. Bem na borda dela, ele botou lâmpadas para ficar piscando para chamar a atenção. O que é essa boca de ferro? Ela é a primeira placa produzida aqui, como eu falei. Só que ela é uma pré-anúncio. Por que hoje estamos aqui? Ele tocava lá no bairro da Marambaia. Depois de meia-noite, alguém vinha e deixava essa boca de ferro na apresentação, onde ele ia tocar no dia seguinte. Que depois de meia-noite é hoje. É hoje. Então já dizia que o Alve Azul ia tocar lá hoje. Era a única forma de propaganda. Não tinha outra propaganda, quase não tinha faixa, rádio não divulgava, não tinha carro-som. Aí quem passava ali na frente, os feirantes, olha, o Alve Azul vai tocar hoje aqui. Entendeu? Essa foi uma sacada que ele teve de botar hoje estamos aqui. Tu fala dessas sacadas e naquele documentário, o Hoje Estamos Aqui, inclusive fala que ele tinha monga, não é? Trabalhava com a monga. Me conta essa história. Bem, a monga é uma história interessante. Para ele sobreviver, ele e a minha mãe veio, mamãe gostava de circo, e ele também, e parque de diversões. Eles aprenderam a fazer a monga. Porque teve uma época que o parque de diversões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui no ITA, né? Que agora é o ITA. Tá. Antes era um circo, um parque que vinha do México. Eita. Era muito tempo, era de outros países, não tinha quase parque de diversões. Então ele aprendeu muita coisa ali com o pessoal. Aí o pessoal foi embora, ele aprendeu a fazer a monga e começou a viajar pelos pequenos círios do estado do Pará, fazendo a monga. Só uma observação. Monga, para quem está ouvindo, é um ato circense ou de parques, onde tem uma cabine, aí tu me corrige, tá bom? Isso. Tem uma cabine onde lá o narrador apresenta uma mulher atrás das grades, onde essa mulher foi amaldiçoada, alguma coisa assim, tem um superpoder ou uma maldição, e aí na frente de todo mundo, com as luzes ali, a mulher se transforma em um macaco, um gorila gigante. E aí abrem as grades, a monga sai correndo atrás de todo mundo. É que nem todo mundo do nosso tempo vai saber o que é monga. É a mulher que se transforma em macaco mesmo. Sim. Ali é um jogo ali que tem que... Ele morreu e não revelou. Mas ele fazia nos interiores, nos círculos dos interiores. Porque aqui já era uma monga muito mais produzida, né? Então ele tinha que ir para os interiores para apresentar a monga nos círios aí da Vigia e para outros lugares. Antes da monga era a Bela e a Fera. O que era? A Bela e a Fera é uma transformação também, né? De uma mulher que era outro nome da monga, né? Era outra produção. A minha mãe era a Bela e minha tia era a Fera. Assim, fazia essa transformação. Mas o interessante da monga, ele me falou que onde ele se destacou como ouvido, não é a imagem que mete medo, é o som. O que te mete medo é o som.
do grito, do do locutor urro. ali fazendo aquela apresentação, aquele som, aquela amplificação, dali que foi despertando ele para começar também a montar os sonoros. Foi o poder do som que fez no inconsciente. porque diz assim, o que mete medo não é a imagem, é aquilo que sai da voz do locutor. Porque se você tirar a voz e deixar só a imagem, tu nem liga. Entendeu? É tipo um cinema. E o DJ também tem essa responsabilidade, que além, é claro, de selecionar as trilhas, conduzir. É difícil ser DJ? Cara, é difícil, não é fácil não. O pessoal diz que é fácil, não é não. Para você, eu comparo o DJ como, ele é um artista, né, cara, como um músico. Ele que conduz a festa, ele que enche o salão, tira o salão, vai pro bar, ele movimenta, ele mexe contigo. Eu sou DJ orgânico, eu toco no vinil. Eu não toco na controladora. Mas essa moçada aí criou uma pegada de DJ que é única. Só tem Belém que eles fazem. Sabe? Essa dinâmica que tem, essa mega estrutura de estar ali em cima e falando e tocando e emocionando com a música, que é mais importante. E com a nossa música, que é muito melhor ainda. Então, DJ, eu acho que você tem que nascer um pouco com aquela paixão com a música, aí que te pega. Você tem que ser apaixonado pela música. E conduzir as pessoas também, né? Sentir quando a energia tá baixando, puxar de volta. Puxa de volta, vamos acalmar, vamos levantar, ele conduz E tudo. o negócio do abraço? O abraço, ele acho que é necessário, né? Todo mundo quer se escutar, todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser importante. Acho que isso não tem como tirar, né? Tem uns que falam mais, outros que falam menos, mas isso é importante para que dê força. A gente do sonoro já não usa mais trabalho, assim, como DJ, fala, né? A nossa pegada é uma pegada de pesquisa, onde mostra os discos, onde tem uma locução, toda uma tranquilidade, né? Mostra aquele tempo de antigamente. Mas pro tempo de hoje, tem que ser feito desse jeito. Tu consegue perceber um retorno de curiosidade, de paixão das pessoas ao vinil hoje em dia? Muito, cara. Cresceu muito. Mais de 100% o mercado cresceu no Brasil. Hoje o vinil ele tem uma força assim extraordinária. Porque os jovens já estão produzindo isso, né? A produção dos artistas jovens já tem vinil. Aí traz também a moçada nova para comprar. Entendeu? Eu tenho acompanhado e até aparelhos hoje atuais, né, para tocar vinil, que vem a maletinha, a gente tem um retorno ao vinil. E por falar nisso, o que tu tem de raridade de vinil aqui? Me dá um exemplo aí para o pessoal ter uma dimensão. Assim, eu tenho muito bolero, né, muito carimbó, muito samba. Eu não sei dizer assim do que tem de raro, assim, né, mas assim, de sequência de música, acho que eu tenho muita lambada também, muito merengue, muita cúmbia. Então são vários ritmos que fazem que aquela música que tenha um disco que seja raro, daquela sequência ali, entendeu? Porque um disco raro mesmo, eu não consigo definir aqui no espaço, um raro. Entendeu? E por falar em poder da música, a gente fala também da atemporalidade dos ritmos e das músicas com as memórias que a gente tem. E por falar em atemporal, eu sei que o DJ Júnior Almeida tem um projeto chamado Atemporal. Atemporal foi tudo que me trouxe na fita cassete. Porque assim, a minha vida foi da seguinte forma. Eu ia para aparelhagem para ganhar dinheiro e gravava fita cassete dia de semana para sobreviver também. E eu gostava da minha sequência, eu gravava fita para mim. Músicas assim, mais tranquilas, sabe? Música que faz mexer com o teu sentimento. Nem tanto quanto o corpo, mas com o sentimento. Te trazer um tempo legal, sabe? Então isso eu estou trazendo agora. O Atemporal, ele faz isso. Você vai para um local onde você cria um relaxamento. Hoje está tão veloz, está tão rápido, que você parece que não consegue respirar, né? Você não respira a música. Você... É muito rápido. E o Atemporal, ele te traz um relaxamento, sabe? Te traz aquele negócio... Vou ficar pelo menos 1 hora escutando música. Vou dar um tempo para mim mesmo, sabe? Então, o Atemporal, ele é isso. É um projeto de músicas mais tranquilo. E onde é que as pessoas que querem ouvir o Atemporal podem te encontrar? Elas entram em contato contigo e contrato? Como é que funciona? Nós temos um Instagram,
chamado Sonoro Paraense e Júnior Almeida. É só ir lá no direct, né? Coloca aí o Sonoro Paraense e o Júnior Almeida dele, por favor, para a galera já seguir. E a temporada começou domingo passado, num lugar chamado Umbuto, que é de um amigo nosso, que é um mestre de cozinha da gastronomia, que é o Kiko, que fica ali perto da Igreja da Trindade, ali naquela pracinha. Eu sei onde a gente começou lá. Mas ele vai ser itinerante, ele vai rolar pelos bairros, vários barzinhos. E é uma coisa muito, muito simples, são 2 tocadiscos de vinil, um mixador e música. E quem quiser levar seu disco pra lá, pode levar. A gente até ensina a discotecar sem problema. É mesmo? Caramba! Ao mesmo tempo que é um momento para descontrair, é de aprendizado, troca de experiências. Isso, muito interessante. Olha, cara, cada história que a gente encontra, e você que está acompanhando a gente aqui pelo Carta na Manga Vozes de Bairro, quero te convidar a vir conhecer o Espaço Cultural Sonoro Paraense, aqui na Avenida Belém do Pará, Avenida João Paulo II, esquina com Lomas e Enéas Pinheiro. Entre Lomas e Enéas Pinheiro, número 1696. 1696, tá? Entre em contato com o Júnior Almeida, vem conhecer, porque essa história cada vez mais vai crescendo e a gente tá aqui para assistir, apoiar e vivenciar a nossa cultura. Agora, Júnior, eu tenho aqui, nesse momento que a gente está conversando, trouxe uma surpresa para ti, tá pronto? Vamos lá. Você me contou toda a trajetória do seu pai, esse legado que vocês construíram e que você perpetua, não é, através desse projeto. E quando fala de aparelhagens, dos sonoros, uma coisa que para mim eu lembro muito são das cores. Inclusive tem uma lâmpada aí ao teu lado, que hoje em dia, né, principalmente, as aparelhagens têm cores, não é? Luz. Não sei se nessa época já tinha alguma coisa de iluminação. Era mais tímida. Mais discreta. Mais discreta. Então, a primeira coisa, cores. E a segunda coisa, é claro que eu acho que desde daquele tempo tem, que é o balde da gelada. Não é verdade? Com certeza. Ao mesmo tempo que o balde da gelada ele serve para as pessoas botarem a cerveja e tomar ao longo da festa, se tu virar ele aqui, ele meio que amplifica a voz e lembra os alto-falantes que utilizam para fazer as aparelhagens. Por que eu falei tudo isso? Porque eu trouxe aqui alguns copos com líquidos coloridos, como eu te falei, lembrando as cores. E eu vou te mostrar algo bem interessante. Olha só. O teu pai, além de, claro, todo esse conhecimento aqui que foi a criação, a confecção dos primeiros sonoros que hoje refletem na nossa cultura amazônica, ele tinha 3 elementos que eu acho que marcaram muito essa nossa conversa. Primeiro elemento, coragem. Segundo elemento, ele tinha amor pelo que ele fazia, não é verdade? Perfeito. Foi esse amor que guiou ele a construir todo este trabalho. E terceiro, algo que é fundamental a todo grande artista: curiosidade. Porque se não fosse a curiosidade dele, pelo que eu entendi, nada disso teria sido possível. Até porque ele praticamente foi um autodidata, não é isso? Sim, sim. 3 elementos. Esses 3 elementos, em conjunto, misturados, deram origem a um movimento, a uma tradição que hoje nos encanta, a tradição das aparelhagens. Mas nada disso, Júnior. Todo esse sabor não teria sido possível, como eu disse, se ele não tivesse tido esse amor que hoje desperta uma legião de pessoas apaixonadas pelas aparelhagens. Se ele não tivesse também a sua curiosidade, porque a curiosidade dele, nas décadas atrás, possibilitou toda essa revolução tecnológica que as aparelhagens hoje possuem. Verdade. E nada disso também teria sido capaz
se ele não tivesse tido a coragem, a mesma coragem que hoje em dia você tem para seguir trilhando e promovendo o legado dele com o Sonoro Paraense. Essa é a nossa homenagem Carta na Manga e um brinde ao DJ Júnior Almeida, seu Milton Nascimento. Isso. E ao legado dele. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, curtiu? Muito bom. Show de bola. A gente fala que o Carta na Manga é o podcast mais surpreendente do Brasil. Que aqui tudo pode acontecer. Mas essa série, ela é diferente do que a gente faz comumente lá no estúdio. Sim. No estúdio, a gente dá um jeito de surpreender o convidado. Sim. No Vozes de Bairro, são vocês quem surpreende a gente com as histórias, com a riqueza cultural. A gente esteve aqui no bairro do Marco, teve o episódio da dona Damiana, da Casa Camilo, que foi uma história incrível. Tem a sua história também, a do seu pai, que também é uma história incrível. E o maior legado desse nosso projeto é isso, é visitar os locais de Belém, dando voz, amplificando a voz desses artistas, que muitas vezes são conhecidos fora do país, mas que o seu vizinho não sabe que está aqui. Verdade. Então, a gente fica muito honrado de ter estado contigo aqui. É o primeiro de muitos contatos que a gente com certeza vai ter com você. Que esse lugar seja abençoado, que ele possa transmitir a cada pessoa que entre aqui esse legado e o carinho, o amor, a coragem e a curiosidade que faz do artista amazônico tão único. Então, muito obrigado, viu? Eu agradeço em nome da minha família Nascimento, né? Família Sonoro, e dizer que estou muito feliz, né? Por tudo, por esse projeto maravilhoso, que é justamente mostrar essa riqueza que tem aqui no estado do Pará, né? Que são nossos artistas. Eu considero meu pai como artista, como minha mãe também. E esse legado eu vou dar continuidade. Muito obrigado. Maravilha. DJ, agora eu quero que você deixe, por gentileza, o seu recado Carta na Manga, sua mensagem Carta na Manga para aquela câmera ali, para as pessoas que estão assistindo e que são pessoas que têm no seu coração sonhos. Seu pai era um cara sonhador, que olhava para além da sua... Como é que você falou? Ele andava na contramão. Na contramão. Ele olhava para além do que todo mundo estava olhando, ele pensava fora da caixa. Então, muitas vezes tem pessoas do outro lado que têm seus sonhos, seus projetos, mas ficam intimidados, ficam se auto-sabotando. Quero que você fale de maneira breve ali com aquelas pessoas, deixe essa mensagem para que eles possam ir em busca dos seus sonhos. O que eu tenho a dizer é que nunca deixe de sonhar e fazer que aquilo dê certo, não sabe? O meu deu certo, mas eu penso assim, que eu tenho que dar continuidade agora com o espaço. Porque como meu pai acreditou, eu também acredito nessa história. Então não desistem nunca, vale a pena sonhar e seguir. Maravilha. Deixa eu dar um recado aqui para você que está assistindo. Eu e o Júnior Almeida aqui no Sonoro Paraense. Esse é o Carta na Manga Podcast Vozes de Bairro. Então, se inscreve aqui no canal, tá? Curte esse vídeo, compartilha. Vamos fazer esse conteúdo chegar aqui da Amazônia para o mundo, tá? Quero te convidar a seguir a gente aqui no Instagram, @Carta na Manga Podcast. É aqui que a gente posta os anúncios dos próximos convidados, os bastidores, as fotos do nosso encontro aqui no Sonoro Paraense. Muito legal a gente compartilhar tudo isso, tá? Então, muito obrigado. Palavras de despedida aqui para quem está assistindo a gente, Júnior? Só tenho a agradecer, Carta na Manga, por esse projeto maravilhoso. Trazer, assim, como um projeto muito legal, que é um projeto que conta a nossa história, entrando no nosso bairro e mostrando que cada bairro tem um ponto de cultura, um ponto de história maravilhosa. É isso mesmo. Esse é o Vozes de Bairro. A gente se despede de vocês. Até a próxima. Valeu, Bairro do Marco. Valeu, Júnior Almeida. Valeu, Sonoro Paraense. Obrigado.
Tchau.